Alô, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos ao meu canal Kelly Zocanti com 2A no final. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sino que vai chegar sempre a notificação quando tiver vídeos novos. Muito obrigada a todos os inscritos, a todas as pessoas que deixam o like. Gente, já vai deixando o like aí no vídeo para ajudar a pessoa aqui e ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por todos. E o vídeo de hoje vai ser sobre filhos na escola, filhos de brasileiros que falam inglês e português e sobre crianças bilíngues. Eu vou tentar responder todas as perguntas, que eu fiz uma enquete no Instagram. Gente, você me segue no Instagram? Se não, já segue lá, já curte o seguir, que eu faço sempre enquetes e falo sempre do dia a dia, como que é a vida em Londres aqui, no Instagram também. Então, vamos lá. Eu tenho várias perguntas e eu vou tentar responder todas elas. Como é a adaptação quando a criança não sabe o idioma? Então, as minhas filhas, a Zoe começa a escola agora, dia 31 eu tenho um apontamento na escola para ver como que vai ser, e a Vitória já sabia o inglês, porque querendo ou não, as duas nasceram aqui, então, apesar que na minha casa nós só falamos português, é proibido falar inglês em casa, acaba que na rua elas escutam inglês, com os amiguinhos em inglês, elas escutam na televisão em inglês, acaba que o inglês fica é muito mais fácil para elas. Só que eu não deixo, quando vem amigas minhas que eu sei que as crianças falam português, mesmo todo mundo falando português, acabam que eles começam a falar inglês, eu não deixo. Eu falo, gente, vamos português, porque eu não quero que elas esqueçam. Hoje eu conheço muitas mamães que sofrem com isso, porque a criança entende a pergunta em português, mas responde em inglês. E muitas mães, eles não querem falar, então não fala e tudo bem. Mas aqui em casa não é assim. Eu obrigo as minhas filhas a falar português, sim. Sempre que eu vou no Brasil, eu trago jogos em português, eu trago livros em português. A Vitória, quando vai fazer cartinha pra mamãe, pro papai, ela escreve em português. Claro que ela tem erros, mas eu tô aqui pra isso, pra ajudar ela. E eu posso te falar que a Vitória é totalmente bilíngue. Se você abordar ela em português, ela vai te responder em português. Se você chegar com a abordagem em inglês, ela vai te responder em inglês. Mas quando a criança vem do Brasil pra estudar e não sabe falar nada de inglês, é super tranquilo. As mamães, os primeiros dias, eu não sei se é 1 ou 2 dias, pode ficar com a criança, acho que um pouquinho até ver se ela calma. E se tiver outra pessoa que fala, outra criança que fala português, a professora vai deixar ajudar. Mas geralmente as crianças não têm problema, porque elas têm muita absorção. Elas vão chegar no país que só vai falar inglês, televisão em inglês, todo mundo em inglês, acaba que elas aprendem muito rápido. O primo do meu marido tem filhas aqui que veio, eu acho que elas tinham 11 anos, e no segundo mês elas já estavam ótimas no inglês e estão super bem, são até as melhores da escola, da sala, e é isso, é vida que segue. As crianças não têm muita dificuldade, não. Me perguntaram quando que começa o ano letivo. Diferentemente do Brasil, que começamos o ano letivo em janeiro, aqui começa em setembro. Como que são as férias aí? É igual no Brasil? Também não. No Brasil nós temos férias em dezembro, né, até janeiro, e depois em julho, eu acho que é um mês cada uma. Aqui não. Aqui o ano letivo começa em setembro e ele só tem férias em agosto. Geralmente é no dia 20 de julho e até o dia 1º de setembro. São as férias deles. Por isso que nos filmes a gente vê, tipo, que as crianças vão pro acampamento de verão, férias de verão. É porque aqui é assim, eles têm uma férias e é grande, que é do meio de julho até o início de setembro. E é essa. E a cada 3 meses que as crianças estudam, eles têm uma semana de férias, que chamam-se half term. Então, a cada 3 meses, uma semana. Quando chega no meio de julho, eles tiram férias até o início, que é em setembro. Me perguntaram também sobre o horário escolar, se é igual ao do Brasil. Também não. As escolas aqui, geralmente, eu não vou falar todas, porque tem escola que começa um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde. Vou falar a da minha filha, gente. A escola da Vitória, ela entra 8h30 e eu busco ela 3 horas da tarde. Se eu quiser, ela pode ficar mais 1 hora na escola, mas eu tenho que pagar uma taxa extra
que é bem baratinho, é menos de 3 libras por dia. Então, para as mamães que trabalham e precisam que as crianças ficam um tempo a mais na escola, tem jeito, só que tem que pagar. Mas a Vitória não faz, então o horário dela é das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. Me perguntaram muito sobre preconceito com a criança que não fala por inglês. Gente, tem sim, porque aqui é como em todos os países. Vai ter um pouquinho de preconceito, sim, mas as minhas filhas não sofreram. A Vitória, né, porque a Zoe ainda não estuda. A Vitória não sofreu porque ela já entrou sabendo, ela já falava a língua. Mas tudo isso passa muito rápido, porque, como eu já falei, criança é um poço de absorção. Elas vão absorver rápido e vão falar rápido a língua, então não é tão preocupante, eu diria assim. Me perguntaram se filho de legal pode estudar. Sim, toda criança tem o direito de estudar, sim. Até elas se formarem elas não conseguem entrar na faculdade sendo ilegal. Mas até a faculdade elas estudam sim e têm o mesmo direito que qualquer outra criança tem. Me perguntaram se as minhas filhas têm dificuldade em falar português. A Vitória, ela é totalmente bilíngue, ela fala, se você abordar ela em inglês, ela vai te responder em inglês. Se você abordar em português, ela vai te responder em português tranquilamente, porque ela já lê, ela já escreve tanto português quanto inglês. A Zoe ainda não está indo para a escola e a Zoe mistura muito. Então, gente, vai muito de criança para criança. A Zoe, por exemplo, eu falo, Zoe, vem cá. Ela fala, I come in, mom. Ou ela fala... Ela mistura muito, às vezes ela mistura o português com o inglês, só que isso é normal. Se o seu filho faz isso, não se preocupe. Quando ele começar a estudar, ele vai deixar mais o português, só que aí fica nas suas mãos de mamãe. Se você vai querer que ele fale português, você vai ter que insistir, porque é o natural da vida. Ele fala inglês na escola, inglês na televisão, inglês com os amiguinhos, ele vai querer falar inglês em casa. Se a mamãe não pegar no pé... eles não vão querer falar português mesmo. Eu pego. Eu sou chata, eu faço. A Zoe me fala inglês e eu respondo em português. Às vezes, quando eu tô, tipo, muito cansada, ou eu tô sem paciência, tipo, na minha TPM, e eu vejo que ela não entende português, aí às vezes eu me pego falando inglês com ela. Só que eu já Não, Kelly, não pode. Se você quer que a sua filha seja bilíngue, não responde em inglês, não pergunte em inglês. E aí eu volto pra minha rotina, que é falar em casa somente português. Me perguntaram se a Zoe já estuda. Aqui é assim, a criança até 4 anos, a mãe põe na escola se ela quiser. Por exemplo, a Vitória foi com 3, só que quando a Vitória foi pra escola, ela já falava... as letras, os números, as cores e os animais, ela já sabia tudo em inglês e em português. Eu não tive problema nenhum com a Vitória. Com a Zoe, eu vou pôr agora. Eu tentei pôr, só que não tinha vaga na escola dela, porque tem que aplicar, tem gente que aplica quando tá grávida. Eu não sabia disso. E aí eu deixei pra aplicar o ano passado, não tinha vaga, só que eu recorri bastante. E por que eu tô fazendo questão que ela vai agora? Porque... diferentemente da Vitória, que já sabia muitas coisas em inglês e em português, a Zoe mistura. E eu tenho medo dela sofrer algum tipo de preconceito, de bullying na escola, então eu quero muito que a Zoe vá pra escola. Mas com muita insistência minha, ligando todo dia, indo lá todo dia, tal, eu preciso, eu quero. Eles conseguiram marcar pra mim uma entrevista dia 31, vai eu, Vinícius e a Zoe. E por a Vitória já estudar na escola... é mais fácil pra mim, porque como que eu vou pôr a Zoe numa escola, a Vitória em outra, dizendo que é o mesmo horário? Mas até os 4 anos, a criança não estuda nesse período integral, que é das 8h30 até as 3 da tarde. É um período mais curto, a mamãe tem direito a só 3 horas por dia, que é das 8h30 até 11, ou então do meio-dia às 3h15. Esse é o horário das crianças e a mamãe pode escolher. Se eu quiser que ela fique mais tempo, eu tenho que pagar a mais, porque não é obrigatório a criança estudar. Agora, a partir dos 4 anos, chegando, por exemplo, a Zoe faz aniversário em janeiro, mas ela só é obrigada a ir para a escola, mesmo com 4 anos, em setembro. Então, tem toda essa diferença nossa do Brasil,
mas é super tranquilo também. Me perguntaram como que eu faço para educar as crianças e se é muito difícil. Gente, é muito natural, eu educo exatamente como é aí no Brasil. Eu sou uma mãe muito brava, eu acho que eu sou, e eu gosto de criar as minhas filhas com muita independência. Então, a Vitória de manhã, ela acorda, ela se veste sozinha, ela faz o café da manhã dela sozinha, eu tô lá do lado supervisionando, mas ela faz o café da manhã dela sozinha. Ela já me ajuda em muitas coisas, igual na louça, ela já guarda a louça pra mim, então é super normal, eu não tenho essa dificuldade. Na questão dos filhos serem bilíngues, que a Vitória é, e muitas crianças de filhos brasileiros não é, eu acho que depende muito, é a minha opinião, da mamãe. Porque se eu acho bonitinho elas falar inglês e fico falando inglês com elas, pra que elas vão falar português? Não tem necessidade. É muito mais prático para elas falarem inglês. Então, eu fico no pé mesmo, eu brigo mesmo, eu faço questão que ela leia, que ela escreva, que ela tenha amigos brasileiros, sim. Eu, graças a Deus, tenho muitos amigos brasileiros e quando eu encontro com eles, as crianças, eu gosto que elas falem só português. A Vitória fala com os meus pais e com os meus familiares no Brasil todos os dias via FaceTime. A Zoe também, só que a Zoe, por exemplo, a Vitória fala tchau, tchau, a Zoe fala bye, bye. Aí a Vitória fala oi, fó. Aí às vezes a Zoe fala hello. Mas aí a gente já tá moldando a Zoe pra Zoe também falar português. Então é isso. Eu tentei responder todas as perguntas que vocês me fizeram. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo já curte, compartilha. Tem outro vídeo meu aqui no canal que fala sobre a escola, que muitas coisas a escola no Brasil é diferente, tipo banheiro não existe feminino e masculino, é unissex. Então assiste o vídeo lá, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre a escola, tem lá. E como criar filhos bilíngues, na minha visão, não tem muito o que fazer, a gente tem só que continuar falando e continuar tentando toda vez que vê que eles estão falando só inglês. Tentar falar português, não tem muito o que fazer. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e fiquem com Deus. Beijo!